Fala galera, paz e Pentecostes. Quero deixar para você uma palavra nessa quarentena. Jovem, saia da janela. Nós vamos meditar num texto que está no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 20, nos versículos 7 ao 11. O texto fala que era o primeiro dia da semana, o dia da nova criação, o dia do Senhor, o domingo. Os discípulos reuniam para celebrar a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. O apóstolo Paulo, ele estava na sua terceira viagem missionária. Então Paulo fez um grande ministério apostólico na cidade de Éfeso e depois ele estava voltando para ir à comunidade mãe em Jerusalém para levar algumas coletas, algumas ofertas. E nesse caminho ele vai parar na cidade de Troade. Então ele vai aproveitar, já era a noite, para pregar a palavra, para instruir os irmãos que estavam nessa comunidade. E porque ele estava em partida, ele aproveitou e começou a delongar no seu discurso. O apóstolo Paulo era conhecido como alguém que falava muito, ele era uma tagarela. E é isso que vai acontecer nesse texto, e ele vai prolongar o seu discurso até por volta da meia-noite. É quando vai entrar o personagem central desse texto, um jovem. É interessante que se você olhar na Bíblia, todas as vezes que aparece um jovem para encontrar-se com Jesus ou com os apóstolos, esse jovem ele está quase morrendo, ou ele está doente, ou ele já está morto. A única vez que apareceu um jovem sadio no evangelho foi o jovem rico, mas ele tinha um coração endurecido e ele perdeu a oportunidade de se tornar um apóstolo do Senhor Jesus quando ele falou: vem e segue-me. E ele foi embora triste porque ele possuía muitos bens. E aqui nós vamos ver um jovem que participava dessa comunidade, um jovem que gostava de ouvir a palavra, um jovem que tinha uma vida de oração, mas um jovem que vivia debaixo de uma conversão superficial, que não levava a sério as coisas de Deus. E por isso ele vai se sentar na janela. Detalhe, eles estavam sentados no terceiro andar. Então naquele tempo existiam algumas tochas de fogo que eram ali aquecidas, iluminadas por meio da querosene, e por isso existiam grandes janelas para fazer ventilação nessa sala. E esse jovem ele vai sentar na janela para ouvir a pregação de Paulo. Essa janela significa um lugar, uma posição espiritual. Então, esse jovem, ele estava num lugar de distração. Ao mesmo tempo que ele ouvia a palavra de Deus pregada pelo apóstolo Paulo, ele também ouvia as distrações, os barulhos do mundo. E no momento que ele começava a se desligar da palavra de Deus que estava sendo pregada, ele começou a se ligar às coisas do mundo. Então existem muitos jovens que estão aí correndo risco de vida em sua vida espiritual, porque ainda estão sentados na janela. Não se decidiram por Jesus. Querem ouvir a palavra de Deus, participar dos encontros, mas ainda estão enraizados, apaixonados pelas coisas do mundo. Comece a olhar para o seu coração para perceber se você não está vivendo nessa posição de risco na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos. Muitas pessoas aí estão se relacionando e até namorando com pessoas que não têm um propósito com Cristo, com um propósito com a palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, a palavra de Deus fala: as más companhias corrompem os bons costumes. Então eu já vi vários jovens fervorosos na comunidade que hoje abandonaram o caminho do Senhor porque começaram a andar com pessoas que não têm um propósito com Deus.
Estavam na comunidade, mas também estavam no mundo, porque estavam sentados à beira da janela. Então tome cuidado com as decisões que você está tomando, as pessoas que você ouve conselhos. Muitas vezes nós buscamos pessoas que não vão nos aconselhar segundo a palavra de Deus, porque não estão no caminho do Senhor. E esta era a situação desse jovem. Ele estava sentado à beira da janela, num lugar de risco de vida para a sua espiritualidade. E qual que é a consequência disso? A consequência é que ele começou a ficar com sono. Então o texto vai dizer que ele começou a ser vencido pelo sono. O sono na Bíblia representa a tibieza, uma situação vulnerável, uma situação de pecado. Você lembra que Sansão adormeceu no colo de Dalila? E ele estava deitado no colo do inimigo de Deus e ele não estava percebendo. Então Dalila, ao descobrir o seu segredo, mandou que os filisteus o amarrassem. Ela cortou as tranças de Sansão, furou seus olhos, e quando Sansão se levantou, ele percebeu que a força de Deus havia abandonado. Por quê? Porque Sansão estava deitado no colo de Dalila, vivendo uma conversão superficial. Assim como esse jovem Eutico estava sentado à beira da janela. Então é essa sonolência que nos impede de viver nessa vigilância espiritual. Então nós temos que perceber se nós não estamos dando brecha, ocasiões para que o pecado e as tentações entrem em nossa vida. Esse jovem, ele não vigiou e ele foi vencido pelo sono. E uma vez que ele é vencido pelo sono, ele vai cair do terceiro andar. E caindo do terceiro andar, ele vai morrer. Então esta é a consequência do pecado. O pecado quer nos levar a uma queda, a perca da graça santificante, para que nós possamos nos lançar no vazio de um mundo superficial. Por isso São Paulo, em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, vai falar que o salário do pecado é a morte. Quantas pessoas que começaram a viver no Espírito porque não vigiaram, porque deram brechas aí às concessões, não entraram na tibieza, abandonando a vida de oração, abandonando a vida de comunidade e hoje estão mergulhados, caídos, mortos em uma vida de pecado. Então, se você caiu, está caindo, está com esse sono, nessa vida de pecado, eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Ainda há possibilidade de nós vivermos uma ressurreição. Então, aonde o inimigo de Deus tenta colocar um ponto final na nossa vida, Jesus vem, coloca uma vírgula e fala para nós: eis que faço nova todas as coisas. Quero aproveitar para fazer uma pergunta para você. Você conhece algum jovem que está caído? Algum jovem que se afastou da comunidade, que abandonou a vida de oração e hoje está vivendo longe da graça de Cristo, está vivendo aí na miséria de uma vida de pecado? Talvez esse jovem que você conhece, ele não tem forças para levantar, assim como o Eutico, porque ele está morto em sua vida espiritual. Esse texto também vai trazer para nós qual é a atitude que nós temos que tomar diante daqueles que estão caídos. Olha comigo aí no versículo 10. O texto fala assim: então Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçando disse: não vos preocupeis, ele está vivo. Depois subiu novamente, partiu o pão, comeu e ficou falando até de madrugada e assim despediu-se.
Então, o que Paulo vai fazer diante daquele jovem que está caído? Ele vai condenar aquele jovem? Não. Ele vai tomar uma atitude. Paulo desceu. O que nós temos que fazer nesse tempo? Nós temos que ir ao encontro daqueles que estão caídos. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e irmos ao encontro para levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão mortos na sua vida espiritual. Então a igreja, ela não é um tribunal de justiça, ela é um hospital da misericórdia. Então nós somos chamados a ir ao encontro daqueles que estão caídos para levar uma ressurreição espiritual para eles. Paulo, ele vai sair da onde ele estava e ele vai ao encontro daquele jovem. E indo ao encontro daquele jovem, ele vai se inclinar. Ele vai se debruçar na situação que ele está e ele vai abraçar aquele jovem. Então nós somos chamados a esta atitude, a atitude de termos compaixão. A palavra compaixão significa sofrer as misérias que estão no coração do outro. Então nós somos chamados a abraçar essas situações, abraçar situações de pessoas que estão sofrendo no pecado, que estão vivendo um cativeiro espiritual, pessoas que estão longe da graça de Deus. Então nós somos aquelas pessoas que vão ao encontro dessas pessoas, abraçando, estendendo a mão para que novamente elas possam voltar ao lugar aonde elas nunca deveriam ter saído. Então Paulo abraça aquele jovem, consola a comunidade que estava preocupada, dizendo ele está vivo, e novamente ele sobe com esse jovem para o terceiro andar e ali eles vão celebrar a Eucaristia. Que nesse tempo de quarentena você possa ficar atento a essa realidade. Primeiro, eu preciso sair da janela. Eu preciso sair de uma conversão superficial e viver uma conversão radical, abandonando as coisas do mundo para buscar as coisas do alto. Segundo, se eu percebo que há pessoas que estão caídas, eu não posso julgá-las, nem condená-las, mas eu estou nesse mundo para salvá-las. É um tempo de nós sairmos da nossa zona de conforto e irmos ao encontro para abraçar e estender as mãos, ressuscitando aqueles que estão caídos. Que essa palavra de Deus possa tocar no seu coração, que você possa tirar um bom momento para rezar com ela e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.